Quando a lama virou pedra e Mandacaru secou, e a ribação de sede bateu asa e voou. Essa música é característica de uma situação em que a gente chega num reservatório de água e encontra ele vazio, seco. Aí alguém diz, mas por que não chove? Um buraco tão pequeno não armazena nem 100 metros cúbicos de água quando cheio, sangrando. Aí alguém que não entende diz, mas por quê? Então nós que temos conhecimento de causa, esse pequeno barreiro, ele todo ano toma água, porque todo ano chove. E mesmo que ele chovesse todo ano, 60 dias após a última chuva do ano, que é agora, por exemplo, nós estamos no início de agosto de 2023, então ele já está seco. E essa água foi utilizada por algum ser vivo? Plantas? Não. Animais? Não. Ela simplesmente desapareceu porque isso aqui é uma forma de armazenamento de água inútil nesse clima e nesse volume de água. Então o tamanho do açude tem a ver com a bacia hidrográfica e com o volume de chuvas. O homem fez isso aqui imaginando que o fato de chover ia armazenar água. Só que esse armazenamento ele é provisório. Porque a fuga dessa água, tanto para a atmosfera, por evaporação, quanto pelo chão seco ao redor dessa represinha, ou represa mesmo, chamada de represa instantânea, é extraordinária a fuga. Mas o homem aprendeu o que com isso? Nada. Quer dizer, ele está amarrado simplesmente na sua incapacidade de entender que esse reservatório de água não ia ser útil. Porque se faz um reservatório de água com aquela ideia de captar e armazenar água das chuvas para quando chegar no tempo seco, que é agora, que a gente chama aqui de verão, ter água disponibilizada para os diversos fins a que se destinam a água. Lembrando que 60% dos corpos vivos de animais e vegetais são constituídos de água. E tem que ser água doce. No caso das terras emersas, aqui nós estamos pisando. Então a gente vê que aqui o homem não tem qualquer fundamento no seu pequeno reservatório, porque ele não poderia fazer um grande reservatório aqui, porque a gente diz e repete, depende do tamanho da área da bacia hidrográfica e do volume de chuvas. Está tudo contrário aqui, então o homem não tem capacidade intelectual de entender que se ele tivesse captado e armazenado aqui nesse buraco, vamos chamar de buraco, 100 metros cúbicos de água, que é a capacidade de armazenamento, sem fuga, sem contaminação, essa água estaria aí, mesmo que o gado estivesse bebendo, os animais, não são muito poucas cabeças de gado, como se diz aqui, ele não seria capaz de beber 100 litros, 100 metros cúbicos de água, ou seja, 100 mil litros, de junho, que foi quando se encerraram as chuvas, até agora ele não teria bebido 100 mil litros de água para 5 ou 6 cabeças de gado. Então a água estaria ainda presente aqui, se ele tivesse capacidade de entender que
a solução aqui está em captar e armazenar água das chuvas, sem fuga, sem perda, sem contaminação. Então digamos que essa bacia hidrográfica desse pequeno açude tenha 2 hectares de terra, uma área com 2 hectares. Se caiu 300 milímetros de chuva por milímetro de chuva, caiu 300 litros de água por metro quadrado. 2 hectares tem 20 mil metros quadrados. Multiplica 300 litros vezes 20 mil. Então o homem poderia ir nessa pequena área de 2 hectares de terra, fazer uma impermeabilização com lona. Então 100% da água da chuva precipitada nessa área escorreria por gravidade para algum lugar, onde ele também faria uma impermeabilização com lona. E aí armazenaria integralmente toda essa água que caiu em 2 hectares de terra, nesse pedaço de chão. Era água para ele fazer até irrigação. Rimou, e é verdade. Então a gente vê que o homem não constrói com aquela capacidade de entender que isso aí é perda, é jogar dinheiro fora. Porque ter água na época da chuva não resolve. Já tem a chuva, não precisava de água armazenada. É o único período em que teria água desses buracos que a gente chama de barreiro, pequeno açude. E Mandacaru secando. Alguém disse que Mandacaru flora na seca. Não há possibilidade nenhuma desse aqui florar. Nenhum deles. Então a gente vê que é tudo baseado numa fantasia que não é verdade. É real. É irreal. Tudo aqui é real. Nós estamos vivendo aqui, vamos dizer assim, num pesadelo. Um pesadelo climático. O homem destruiu essa vegetação que existia aqui, que era uma vegetação permanente, com árvores e arbustos, e a gente vê que não resolveu. Não, o pasto que nasceu aqui, por ele ter eliminado as plantas nativas, não alimenta o gado na maior parte do ano. Agora mesmo já está seco. E grande parte dessas plantas o gado bovino não come. Então é tudo feito no chute. E aí o homem vai morrendo e a gente vai se acabando aqui. Mesmo chovendo 300 milímetros de chuvas, que é o mínimo de chuva que cai aqui. Aí a gente caminha mais um pouco, vê que o solo foi totalmente removido para tirar o barro que a gente chama para fazer a parede de terra. Aqui ó, a parede de terra. Aí a gente chega no outro açude, a gente está vendo de um açude. Chega em outro açude. Então ali um açude e a 20 metros outro açude. Não é quantidade não, é qualidade. Engenharia, a engenharia hídrica, ela tem que fazer a obra voltada para o volume de chuva disponível e a necessidade da água, quando mais ela se faz necessária, que é agora, no verão seco. Aí a gente nem vai cantar aquela música. Quando a lama virou pedra e Mandacaru secou. Na realidade, o que virou pedra aqui foi o cérebro do homem, que não tem capacidade de entender que 300 milímetros de chuvas é 300 litros de água por metro quadrado. Mas isso acontece durante 5 ou 6 meses. Então toda a chuva que caiu, o homem tem que ter capacidade de captar e armazenar integralmente para poder completar o volume de chuva necessário para que no verão seco, que pode durar 8 meses, ele possa ter água doce e abundante para os seus animais beber, para plantar ração para o gado e plantar seu alimento também, ou seja, legumes, cereais. A água é para isso. Se tem água doce da chuva, se você captar água doce da chuva, é mesmo que está chovendo.
Só precisa você tirar a água do reservatório e jogar em cima da planta para poder molhar o solo. Ela vai agradecer. Mas o homem não pensa nisso. Por que ele não pensa nisso? Porque não tem instrução. Mesmo chegando aqui, a gente chega numa propriedade de um agrônomo aqui, um engenheiro agrônomo aqui nessa área, é a mesma coisa, não muda não. Quer dizer, ele vai à universidade, ninguém sabe se ele aprendeu alguma coisa para mudar essa visão distorcida, ou se é porque ele não quis aprender o que se ensinou na escola. Isso aqui é uma situação de conhecimento que o homem tem que aprender a partir do primeiro grau de escolaridade, porque aqui depende da sobrevivência de todos nós, e todos os seres vivos dependem da capacidade do homem em se adaptar e resolver os problemas ambientais, porque todo problema tem solução. Só precisa a gente saber, conhecer e ter vontade de resolver. Então tá aqui, nós mostramos que aqui não tem água armazenada nos reservatórios. Não é por falta de chuva não. É porque o homem botou no buraco a céu aberto e deixou a água sumir no ciclo, ou nos ciclos, nos elos do ciclo da água. O homem tem inteligência e capacidade, sim, em pleno século XXI, para armazenar água do jeito que vem do céu, do jeito que vem da nuvem.